Usando os telescópios espaciais, aprendemos que existem galáxias a distâncias absurdamente grandes. Muitas vezes, essas distâncias até desafiam a lógica. Por exemplo, encontramos galáxias a mais de 30 bilhões de anos-luz, o que pode parecer um número totalmente fora da realidade e difícil de imaginar, mas o fato é que o espaço pode ser muito mais complexo do que imaginamos. Sabendo da existência de lugares tão distantes assim no universo, como seria a visão de um alienígena se ele pudesse apontar um megatelescópio em nossa direção? É uma questão muito interessante e envolve muita física. No vídeo de hoje vamos até os confins do universo para entender como a Terra seria vista da galáxia mais distante. Quando lançamos telescópios no espaço, uma nova era da astronomia de campo profundo começou. Objetos que antes estavam sendo ocultados pela atmosfera da Terra, agora podiam ser observados sem muitas interferências. Segundo a estimativa mais recente que temos, o universo observável pode abrigar 2 trilhões de galáxias. A grandiosidade desse número é impressionante e quase impossível de processarmos em sua totalidade. No entanto, a busca pela galáxia mais distante do universo tem implicações que vai além da curiosidade e podemos usá-la para entender a história do universo após o Big Bang. A sensibilidade incrível de telescópios como o James Webb e o Hubble pode nos dizer muito sobre essas galáxias remotas, e assim também podemos desvendar os mistérios cosmológicos. A galáxia recorde do Hubble é conhecida como GNZ11, localizada a impressionantes 32 bilhões de anos-luz de distância. Depois encontramos a galáxia HD1, a 33,4 bilhões de anos-luz. E mais uma vez, o recorde batido pelo James Webb foi após ter encontrado galáxias com altíssimo desvio para o vermelho a distâncias que superam 35 bilhões de anos-luz. Eu sei, esses números são muito grandes, e é difícil imaginar algo tão distante da Terra, sendo até meio confuso imaginar algo tão longínquo no universo de 13,7 bilhões de anos de idade. Para entendermos como a Terra pareceria observada por uma dessas galáxias citadas, numa distância média de 30 bilhões de anos-luz, vamos entender como elas chegaram a ficar tão distantes daqui. Primeiramente, sabemos que o universo não está estático e parece ganhar espaço a uma taxa calculada de 73,3 km a cada segundo, considerando uma distância de 3,3 milhões de anos-luz. Em outras palavras, a constante de Hubble, como é chamada essa taxa de expansão, nos diz que 73 km de espaço é acrescentado a cada 3 milhões de anos-luz aproximadamente. Lembre-se que anos-luz não é uma medida de tempo, mas sim de espaço e distância. A expansão do universo provoca então um fenômeno que pode alterar a luz, causando um efeito nas ondas eletromagnéticas de objetos que estão em movimento em relação a outro. Especificamente, a luz emitida por uma galáxia distante o suficiente para ser afetada pela expansão pode sofrer o desvio para o vermelho. Isso ocorre porque a velocidade de afastamento faz com que as ondas de luz fiquem mais esticadas, resultando na redução de energia. No espectro eletromagnético visível, a radiação que tende a ter o maior comprimento de onda e, consequentemente, menos energia é o vermelho. Daí que vem o nome desvio para o vermelho. Imaginando agora a nossa perspectiva, vemos a GNZ11, HD1 e outras galáxias distantes como eram no início do universo, cerca de 400 milhões de anos após o Big Bang, já que a luz atual saindo de lá não deu tempo de chegar até aqui, e é como se as galáxias estivessem simplesmente paradas no tempo. As distâncias extremamente grandes se devem unicamente a esse processo de expansão, pois à medida que a distância aumenta, mais espaço vai sendo acrescentado entre nós e essas galáxias. Chega um ponto em que o espaço cresce mais rápido que a luz. Se fosse possível ter um telescópio em qualquer uma dessas galáxias, a visão da Via Láctea e da própria Terra seria interessante, e em alguns casos o nosso planeta sequer existiria para os alienígenas hipotéticos.
Apesar da distância enorme que essas galáxias estão, isso não quer dizer que sua idade seja igualmente grande. Lembre-se, distância é diferente de tempo. Essas galáxias surgiram pouco depois do Big Bang, e se alguém pudesse nos observar de lá, o efeito seria válido em nós também. Ou seja, nos veríamos como eram há 13 bilhões de anos. A nossa luz atual não chegou lá e nunca vai chegar devido à expansão do universo. Isso quer dizer que ver a Terra de lá seria impossível mesmo com um megatelescópio. Sabe por quê? Pelo simples fato de que não existíamos há mais de 13 bilhões de anos. Se eles olhassem em direção à Via Láctea, veriam uma galáxia muito jovem, ou na pior das hipóteses, sequer veriam a galáxia. A Via Láctea é estimada para ter 13,6 bilhões de anos de idade, e considerando o atraso de luz no universo, essas galáxias muito longínquas poderiam ver como ela era há 100 milhões de anos após a sua formação. Provavelmente veriam um lugar com muito mais nuvens de gás do que estrelas propriamente ditas. Os alienígenas hipotéticos sequer poderiam imaginar que naquele amontoado de gás primordial iria surgir 5 bilhões de anos depois um planeta azul e cheio de vida. A resposta para a pergunta do vídeo então é: não teria como ver a Terra dessa galáxia mais distante porque o nosso planeta não existia ainda para a perspectiva de quem observa de lá. A capacidade de visualizar objetos no universo está limitada ao tempo em que a luz mais recente emitida por qualquer objeto alcança os nossos olhos e telescópios. Consequentemente, quanto mais distante um objeto estiver de nós, maior será o tempo necessário para que a luz distante chegue até aqui. Se quisermos saber onde no espaço começaríamos a ver a Terra, vamos ter que viajar através do universo para galáxias mais próximas. Por exemplo, galáxias dentro do aglomerado de Pandora estão a uma distância que variam de 4 até 5 bilhões de anos-luz. Se alguém nos observasse de lá, veria a Terra como era no início do Sistema Solar, uma grande nuvem de detritos ao redor do Sol e os planetas gasosos em formação. Nenhum sinal de vida seria encontrado aqui. Na galáxia IC 1101, localizada a 1 bilhão de anos-luz de distância, já veríamos a Terra completamente formada, certamente com vida, mas muito diferente do que é hoje, com uma única massa de terra tomando conta do planeta. Na perspectiva da galáxia NGC 3972, localizada a 65 milhões de anos-luz de distância, os dinossauros ainda existem e estão prestes a ser extintos pela grande colisão do asteroide. Em Andrômeda, a 2 milhões de anos-luz, somente primatas pulando em árvores seriam vistos e outras espécies já extintas. Os primeiros humanos só começam a aparecer de fato para quem estivesse na galáxia satélite da Via Láctea, a Grande Nuvem de Magalhães. E para finalizar, as primeiras tecnologias de rádio terrestre só são detectáveis no raio de pouco mais de 100 anos-luz dentro da Via Láctea. Para as sondas Voyager, por exemplo, elas nos veem como éramos ontem, e enfim chegamos aqui na Terra. Essa viagem cósmica só mostra como somos isolados e pequenos em meio à imensidão do universo. A parte que talvez conforte um pouco é que esse delay existe para qualquer um no universo, não só pra gente. Todo mundo está sujeito aos efeitos implacáveis da física. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!